Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas ao canal do Professor Mário Miski aqui no YouTube. Lembrando que a gente tem página no Instagram e também tem no Facebook, tá bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre oratória, que é uma coisa bem bacana de se discutir, é uma coisa que ultimamente as pessoas têm procurado muito cursos de oratória, formas de se expressar melhor, levando em consideração entrevista de emprego, apresentações para empresas, negociações, né? Então, se antes a oratória era uma arte relacionada à defesa de opinião, principalmente de aspecto político, ideológico, lá na Roma Antiga com Cícero, né? A ideia era mais de advogar por determinada causa ou pessoa. Hoje, quando a gente fala de oratória num sentido amplo, a gente está falando da arte de falar em público, levando em consideração a questão da eloquência, né? E essa coisa de o que eu preciso fazer para me expressar bem para determinado público, né? Então, o oratório acaba sendo esse conjunto de ações, esse conjunto de fazeres que me coloca como um bom orador. Né? Antigamente a gente tinha um sentido um pouco mais fechado, hoje já ele é bem aberto e que bom que é aberto porque hoje a gente tem mais possibilidades de conversas, de uso de gêneros textuais diferentes que antigamente. Então é natural que hoje mais pessoas entendam oratória como a arte de falar bem em várias situações. Se a gente for pensar no mundo corporativo, uma pessoa ela pode trabalhar com reunião, com negociação, com apresentação. Mas o curioso é que ela pode muito bem trabalhar uma negociação e ser péssima em fazer apresentações. Tem muita gente que acontece isso, né? Não vai muito bem a apresentação, mas para negociar consegue fazer isso muito bem. Então, quando falo de curso de oratória, de alguma maneira, ou você faz o curso para poder trabalhar melhor um desses aspectos, né, que você sente que pode melhorar, ou para tentar melhorar a fala, a desenvoltura no falar como um todo. Mas, via de regra, tudo isso acontece com muita prática. Então, quanto mais você pratica aquele gênero textual, falando ele, mais você consegue entender alguns processos que são importantes na hora de você se expressar. Por exemplo, vou diminuir aqui um pouquinho a telinha, ó. Diminuir para a gente poder enxergar melhor. Então, via de regra, o que a gente precisa saber para poder se expressar de uma maneira um pouco mais assertiva, né? Primeiro a gente precisa saber o que a gente vai falar. Sabendo o que a gente vai falar, sabendo para quem a gente vai falar, a gente consegue trabalhar melhor a nossa linguagem, a forma com a qual a gente se expressa na hora de comunicar com a pessoa. Às vezes a gente precisa de uma linguagem mais formal ou de uma linguagem mais adequada àquele público, àquela esfera de atividade. Às vezes é uma linguagem mais descolada, uma linguagem mais leve, faz sentido para determinados públicos. Então, pensar um grupo de alunos, adolescentes, se você faz uma linguagem muito fechada, muito cheio de palavras difíceis, cheio de palavras antigas que ninguém mais usa, né, os famosos arcaísmos, eles vão dormir na sua fala, eles vão dormir na sua apresentação. É meio óbvio isso, né? Mas em outras esferas de atividade, talvez faça sentido esse uso de linguagem. Então, saber o que você vai falar exatamente, qual sua intenção enquanto falante, para quem você vai falar. Isso é importantíssimo. O motivo pelo qual você vai falar tem uma relação também importante com a intenção. Então, sei lá, eu vou fazer uma apresentação sobre um produto novo para investidores, vou fazer um pitch, né, para investidores, e o meu objetivo, né, o objetivo pelo qual eu vou fazer isso é porque eu quero fechar um negócio com um desses investidores. Para quem não sabe, o pitch é um gênero textual de apresentação breve que foca na venda de uma ideia para um investidor, para uma pessoa interessada. Então é muito parecido com o que acontece naquele programa Shark Tank, né, negociando com tubarões. Aquilo que eles fazem é um pitch.
E o pitch tem características muito interessantes. Ele precisa ser breve, ele precisa ser envolvente, ele precisa ter uma linguagem bem proativa, né? Ele precisa ser visualmente, esteticamente bonito. E aí entra essa coisa, por que eu vou fazer isso? Então, qual a minha intenção em fazer esse pitch? Vender a ideia. Quando você descobre a sua intenção com aquele público, você consegue definir melhor como. Vou lá para o último ali, tá bom? Como você vai fazer isso? Qual linguagem você usa? Qual o momento mais adequado de interagir com aquele público? Qual o tom de voz? Quais exemplos eu vou dar para as pessoas poderem trabalhar conexões, ligações, né, entre ideias que você está falando e o conhecimento de mundo delas. Então, quando eu consigo saber como eu vou fazer isso, eu até consigo também entender em que momento eu vou trabalhar esse pitch, no caso do nosso exemplo, e onde eu vou fazer isso. Pitch você pode fazer no elevador, você pode fazer num programa de televisão. Então, dependendo da situação, dependendo da sua intencionalidade, dependendo da sua oportunidade, você vai conseguir entender, compreender melhor como você vai fazer isso. Esse foi só um exemplo de pitch que eu mostro como você pode trabalhá-lo, mas eu ainda não disse que tipo de técnica você pode ter ao fazer o pitch, e ele não serve para outros gêneros textuais. Às vezes, quando você vai trabalhar, sei lá, uma reunião, quando você está participando de uma reunião, esse o que, para quem, por quê, quando, muda tudo. E se muda tudo, muda também sua característica de fala. Então, se você só faz pitch, faz muito bem, de repente te colocam numa reunião, estou dando um exemplo bem aleatório, tá bom? É claro que você talvez na reunião não se saia tão bem porque você não tem a prática de participar de reuniões. E não há nada de errado nisso, é uma característica nossa. A gente não consegue fazer várias coisas com perfeição o tempo inteiro, mas a gente consegue praticá-las. Tem pessoas que fazem apresentações incríveis e não conseguem pedir uma pizza pelo telefone. Que é outro fator importante nesse onde aí. O onde muitas vezes não é nenhum local físico. A gente está tendo aqui o nosso encontro, o nosso bate-papo de maneira virtual. Ele faz parte do onde. Vocês não acham que mudam alguns tipos de características quando a gente está trabalhando virtualmente ou quando a gente está presencialmente? Muda, talvez não muda demais, mas mudam sim algumas coisas. Se você está numa reunião online, você consegue de alguma maneira ficar um pouco mais relaxado em algumas situações que se você estaria numa situação presencial. Mas na situação presencial, exatamente por você estar alerta e mais atento à reação dos outros, você consegue compreender melhor o que você vai falar, como você vai falar, tem uma expectativa de retorno daquele público, daquela plateia. Então, é muito relativo. Então, uma pessoa que talvez faça ótimas apresentações presencialmente vai ter um pouco de dificuldade de fazer isso no suporte online. Pode acontecer também, não é mesmo? E só para a gente fechar, vai o jabazinho. É claro que tudo isso que eu falei para vocês é muito básico. Eu estou só dando alguns exemplos assim do que tem que se pensar na hora de trabalhar uma apresentação. É bem exemplo, bem superficial mesmo, mas duas coisas eu considero que são importantes na hora de você trabalhar a sua fala. A primeira delas é não mudar a sua natureza. Então, pessoas muitas vezes que são super engraçadas, super extrovertidas, por estarem no ambiente muito formal, elas acabam se retraindo tanto, elas acabam pensando tanto em ficar sérias que elas esquecem do conteúdo que elas têm para falar. Eu acho isso um erro muito, muito sério, um erro importante que as pessoas não podem cometer de maneira alguma, não é mesmo? Então não mude demais a sua natureza, faça pequenas adaptações, porque é importante. Mas não muda a sua natureza. Tem muita gente que vai em curso de oratória, eu já dei por anos curso de oratória. O pessoal quer sair igual o Silvio Santos. Não é assim, o Silvio Santos é o Silvio Santos e ponto. Você pode gostar ou não dele, né? Mas ele é um comunicador importante. Então, o jeito dele, a forma dele, está de acordo com a natureza dele, né? Com o repertório de vida dele, com a experiência de vida dele, e que é diferente da sua. Então você vai ter um jeito que é único, que é exclusivo, que você vai precisar se adaptar aqui ou acolá, mas é seu.
não é mesmo? E outra coisa que eu acho que é importante é você constantemente fazer o exercício da fala, o exercício da fala naquele gênero textual, praticar aquilo, explorar possibilidades, simular. Para isso que existem os cursos de oratória, para isso existem as orientações, né, as aulas particulares, né, de oratória, exatamente para isso, para você poder ir exercitando, para alguém de alguma forma orientar, verificar se gostou, se não gostou, se está adequado o tom da voz, se precisa mudar alguma coisa da apresentação ou da fala, alguma coisa do aspecto gestual, enfim, que comunica algo, dá a impressão de comunicar algo, precisa ser uma troca sincera, precisa ser uma troca propositiva também. Então, para isso que existem esses cursos de oratória. Muitos deles dão muitas técnicas assim bem fechadas. Eu não gosto muito disso porque eu acho que a gente precisa levar muito em consideração a individualidade das pessoas. Então, num curso menor que envolvam menos pessoas, é possível fazer isso. Em cursos que envolvam um número maior de pessoas, talvez você não consiga atingir o seu objetivo. Atende em outros aspectos, você consegue melhorar, você consegue refletir sobre, você consegue praticar sozinho, mas é sempre importante ter alguém, algum professor ou alguma pessoa para ajudá-los nesse processo. Por isso que eu estou aqui também. Estou oferecendo, vocês podem entrar em contato comigo, quem tem alguma dificuldade de oratória, que sente um pouquinho de dificuldade de falar em público, em qualquer situação que seja. Às vezes a gente está falando muito do mundo corporativo, mas tem o mundo acadêmico, tem as escolas, né? Tem crianças, tem pessoas idosas que também têm essa dificuldade, né? Que às vezes não estão no mundo corporativo, mas que tem necessidades como qualquer pessoa, claro. Então, estou aí à disposição, se vocês quiserem. Tem meus telefones, meus contatos, é só agendar. E é isso. Quem também não quiser, pelo menos teve uma apresentaçãozinha aí para curtir, para entender um pouquinho, de maneira bem superficial, mas de algo que dá para alertá-lo sobre algumas coisas. Então é isso, tá bom, pessoal? Muito obrigado por hoje. Valeu. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aqui, tá bom? Tchau, tchau.